Por que a gente faz o que faz, hein? Cada decisão nossa, sabe, desde comprar um café até escolher uma profissão, parece que segue uma lógica. Hoje, a gente vai mergulhar nessa lógica fundamental com as ideias de Ludwig von Mises e a sua grande obra, Ação Humana. Vamos descobrir como as nossas escolhas, as de cada um de nós, acabam moldando o mundo inteiro. Olha só o nosso caminho. A gente começa com aquela pergunta universal. Somos livres ou será que nosso destino já está traçado? Daí vamos entender o que é praxeologia, que é basicamente a ciência da escolha. Depois, vamos ver essa ciência funcionando no lugar mais dinâmico que existe, o mercado. Em seguida, como isso tudo permite que a gente coopere e construa uma sociedade. E no final, vai ficar bem claro por que cada escolha nossa é tão, mas tão poderosa. Então, vamos lá. Vamos começar com a questão que está na base de absolutamente tudo. É uma pergunta que a humanidade se faz, nossa, há séculos e que define como a gente se vê e qual é o nosso lugar no mundo. Pensa bem, será que a gente é tipo uma peça de dominó, simplesmente caindo em resposta a forças que a gente nem controla? Sabe, a nossa genética, o nosso passado, a sociedade? Ou será que somos nós que estamos no comando, escolhendo o nosso próprio caminho? É exatamente aqui que a análise de Mises começa a brilhar. E para o Mises, a resposta é bem direta. A característica que nos define não é só reagir às coisas, mas agir. E toda ação, sem exceção, tem um propósito. É bem simples, na verdade. A gente tenta trocar uma situação que não tá legal por uma que a gente acha que vai ser melhor. Essa busca constante para aliviar algum tipo de desconforto. Ok, então se toda a ação humana segue essa lógica de buscar um estado melhor, como é que a gente pode estudar isso de um jeito sistemático? Pois é, Mises propôs um campo de estudo inteirinho para isso, que ele batizou de praxeologia. Olha, é super importante entender que isso não é psicologia, tá? A praxeologia não tá nem aí em saber por que alguém prefere sorvete de chocolate à baunilha. Ela parte de algo bem mais básico. O simples fato de que a pessoa age para pegar o sorvete que ela prefere. Ela olha a estrutura da ação. Alguém tem um objetivo, usa meios para chegar lá e espera ficar mais satisfeito no final. Para ficar mais claro, pensa assim: construir uma prateleira para organizar os livros. Isso é uma ação. Tem um objetivo, um plano, uma execução. Agora, espirrar por causa de poeira, isso é uma reação. É um reflexo, não tem propósito. A praxeologia só estuda o primeiro caso. Para Mises, a palavra ação, por definição, é sempre um ato consciente, deliberado. Essa frase do Mises é uau, muito poderosa. Ele está dizendo que até o simples ato de continuar vivendo é uma escolha, um julgamento de valor que a gente faz a cada momento. Isso coloca a gente como piloto das nossas vidas, e não como simples passageiros de um destino que já foi escrito. Beleza, essa é a teoria. Mas onde é que a gente vê essa lógica da ação rolando em uma escala gigantesca, com milhões de pessoas agindo ao mesmo tempo? Bem, no palco mais dinâmico da vida moderna, o mercado. Mises usa aqui uma analogia que é simplesmente genial. O mercado é como uma eleição contínua, que acontece todo dia, toda hora. Cada real que a gente gasta é um voto. Com esse voto, a gente está dizendo para os produtores: ei, continuem fazendo isso ou parem com isso, eu não quero mais. Nesse sistema, os verdadeiros soberanos, os reis, são os consumidores. E como é que essa eleição diária funciona na prática? É um ciclo fascinante. Primeiro, nós, os consumidores, votamos com o nosso dinheiro. Aí os empresários tentam adivinhar como a gente vai votar no futuro para poderem lucrar. Disso tudo, nascem os preços, que funcionam como sinais de fumaça, mostrando o que é raro e o que é muito desejado. E, por fim, todos os recursos da economia, tudo mesmo, se move para atender os vencedores dessa eleição. E o mais incrível, não tem ninguém no comando central. É uma ordem que surge do nada, espontaneamente. Só que, para essa engrenagem toda rodar, ela precisa de uma peça crucial: o dinheiro. Mas não pense no dinheiro só como algo que facilita a compra e a venda. Ele é muito mais. Ele é a linguagem do mercado. É o dinheiro que traduz nossos desejos, que são subjetivos, em preços objetivos que todo mundo consegue entender. Sem ele, o empresário não saberia se é uma boa ideia construir um prédio com aço ou com madeira. O dinheiro é a bússola que guia toda a produção. E esse mesmo princípio de cooperação que a gente vê no mercado é, na verdade, a base de toda a sociedade. Vamos ampliar um pouco o foco agora e ver como essas ações individuais, somadas, criam a ordem social em que a gente vive. Para Mises, a sociedade não surgiu porque alguém assinou um contrato social num belo dia.
Ela surgiu de forma natural, porque as pessoas perceberam uma verdade bem simples. Juntas, elas são muito mais fortes e produtivas. É muito mais vantajoso cada um se especializar em uma coisa e trocar com os outros do que tentar fazer tudo sozinho. A cooperação, então, não é um sacrifício, é a melhor estratégia para cada um de nós alcançar os próprios objetivos. E é aqui que a gente vê o choque de duas visões de mundo totalmente diferentes. De um lado, a cooperação voluntária do mercado, uma ordem que cresce de baixo para cima, a partir de bilhões de acordos voluntários. Do outro, o planejamento central, que impõe uma ordem de cima para baixo, exigindo que todo mundo se encaixe num único plano. Para Mises, essa segunda abordagem sempre, inevitavelmente, cria conflito porque tenta forçar uma única vontade sobre a imensa diversidade de desejos individuais. Então, o que acontece quando o governo interfere nesse processo de comunicação do mercado? Para Mises, medidas como controle de preços são como um ruído na linha telefônica. Elas distorcem completamente os sinais que os preços enviam. Um preço máximo, por exemplo, em vez de tornar um produto mais acessível, pode levar à sua falta nas prateleiras porque os produtores simplesmente perdem o incentivo para produzir. O resultado acaba sendo o oposto do que se queria. Certo. Então, depois de passar pela ação, pelo mercado e pela sociedade, vamos amarrar todas essas pontas e voltar para aquela grande pergunta que a gente fez lá no comecinho. É escolha ou é destino? A lógica de Mises é como uma corrente, sabe? Um elo se conecta no outro. Começa com o primeiro elo. A ação humana é sempre uma escolha com um propósito. Essas escolhas somadas criam um próximo elo, o mercado e seus preços. O mercado, por sua vez, cria o elo seguinte, a cooperação social em larga escala que a gente chama de civilização. A conclusão é inevitável. O nosso mundo é o resultado de bilhões e bilhões de escolhas conscientes, e não de um roteiro que já estava escrito. No fim das contas, a grande contribuição da praxeologia é reafirmar o poder da escolha. Ela nos dá uma visão onde o ser humano não é uma peça passiva num tabuleiro cósmico, mas um agente ativo, um criador que, através de suas escolhas de todo dia, constrói um mundo em que vive. E isso tudo nos deixa com uma pergunta poderosa para refletir. Se o mundo em que a gente vive é de fato a soma de todas as nossas escolhas individuais, qual é, então, o tamanho da nossa responsabilidade por ele? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia.